Para a gestão de performance da minha equipe, aqui dentro do eKite nós temos 4 relatórios do Data Driven. Então basta acessar o Data Driven e vamos começar pelo gestão de performance. Ao selecionar esse relatório, ele vai listar aqui para mim, vou colocar todas as workspaces, ele vai listar um comparativo dentro do período que eu desejar. Vou colocar aqui o período do mês de fevereiro. Selecionei todas as workspaces, o mês de fevereiro. Ele vai trazer aqui o comparativo para mim das métricas e dos resultados dentre os meus workspaces que eu tenho canais conectados. Por exemplo, aqui ele está trazendo para mim que o Mirante Engenharia ele teve um CPM de 8,56. Então ele teve uma diminuição de 41,9%. Então ele teve um resultado muito bom. Em comparativo com a Construtora Edipo, ele teve um resultado de 8,7% de diminuição. Também foi bom, mas não foi assim como a Mirante Engenharia, né? Então aqui ele vai trazer todas as métricas que eu tenho conectadas e ele vai trazer um comparativo de quais clientes que eu tenho que teve um resultado melhor. Então esse relatório ele é voltado para eu ver todas as workspaces. O ideal dele é eu analisar todas as workspaces, não uma workspace em específico, né? Então aqui ele vai comparar esses meus clientes, mostrando as métricas positivas que eu tive, assim como também as negativas. Qual cliente que teve o maior aumento de CPM, a maior redução de impressão, aumento de CPC. Então ele traz todos esses dados aqui consolidados para eu, gestor de mídia, poder ter uma análise maior e não precisar estar acessando cliente por cliente. Aqui eu tenho todos os dados juntos para eu poder fazer essa análise maior, né? Mas caso eu tenha necessidade de ver os dados de algum cliente específico, os dados específicos desse cliente, eu tenho o monitoramento de campanhas. No monitoramento de campanhas, eu consigo aqui filtrar pelo workspace que eu desejo. Nesse caso aqui eu vou colocar todas elas, só para a gente verificar. Que aqui dentro ele vai trazer para mim os clientes que eu tenho. Caso eu filtre por um cliente, ele vai trazer os dados só desse cliente. Por exemplo aqui, ó, vou colocar a Construtora Edipo para a gente ver. Construtora Edipo. Ao selecionar ela, o eKite vai trazer aqui para mim, de acordo com o período que eu filtrar, vou colocar aqui um período de um mês, ele vai trazer aqui para mim qual que foi o valor gasto que eu investi dentro desse cliente, as impressões, CPM, os cliques, CPCs, caso eu tenha os canais conectados, o número de visitas, CPV, leads, CPL, leads SQL, CPL, venda, CPA, receita e ROAS desse cliente. Ao clicar aqui no mais, eu consigo ver como que foi o resultado para cada canal que eu estou conectado. Então, por exemplo, eu tenho o Google Ads, Facebook Ads e o Google Search Console aqui conectado. Então aqui eu consigo ver como que foram esses resultados aqui referente ao Google Ads. Então olha, para Google Ads foi esse investimento, essas impressões, CPMs, cliques, CPC e assim por diante. Caso eu clique aqui para abrir mais, eu consigo ver também a nível de campanha. Então ele traz aqui todas as campanhas dentro da minha conta do Google, o resultado de cada informação dentro dela. Se eu quiser ver até nível de grupo de anúncio, eu consigo também. Então ele traz aqui também a nível de grupo de anúncio. Então aqui eu consigo pegar todos esses dados que eu aqui, analista de mídia, precisaria estar abrindo uma aba Google Ads, outra aba Facebook Ads, outra aba Google Analytics, outra aba Google Search Console. Então eu consigo trazer todos esses dados aqui consolidados para eu poder fazer essa análise. Então ele traz todos os dados aqui juntos para eu poder analisar, né? E se eu tiver necessidade, eu consigo também aqui exportar esse relatório aqui em PDF. Se eu clicar em exportar em PDF, ele vai exportar com todas essas abas abertas, né, justamente para eu ter todo o dado. Ou se eu preferir, posso mandar primeiro o meu cliente, clicando aqui no ícone do e-mail, colocando o e-mail para quem que eu quero enviar e colocando aqui a mensagem, o assunto, a mensagem, né, e clicando em enviar, que esse relatório aqui em versão de PDF vai ser enviado para o e-mail do cliente também. Então aqui é bem interessante para eu poder fazer essa análise, verificar como que está indo o resultado, como que estão os dados, né, de cada uma desses canais, sem precisar estar abrindo todas elas, né, em abas separadas. Além disso, a gente tem o nosso funil multicanal 360, que o funil multicanal ele vai trazer aqui uma visão, de acordo com os canais que eu tenho conectado, de como que está o desenvolvimento desse meu cliente. Para a gestão de todo o resultado do cliente, nós temos também o funil multicanal 360. Esse é o mais utilizado para envio de relatório para os clientes. Nesse caso, eu seleciono ele, seleciono o workspace que eu desejo visualizar, coloco o filtro do período que eu desejo, nesse caso aqui eu vou colocar o período do mês anterior. Aplicando esse filtro, o eKite vai trazer aqui, de acordo com os canais que eu tenho conectado, uma visão de como que está o resultado desse meu cliente no formato de um funil. Então ele vai trazer primeiro qual que foi o valor gasto, desse valor gasto quantas impressões gerou, que gerou quantos cliques, quantas visitas únicas, leads SQL, MQL,
quantas vendas e quanta receita. Então aqui ele vai trazer para mim, de acordo com os canais conectados, esse resultado. Por exemplo, aqui ele está trazendo para mim os resultados orgânicos, que eu captei de acordo com o Google Search Console, os resultados de leads de acordo com a minha conexão com o RD Station, vai trazer para mim os resultados de acordo com as mídias que eu tenho conectado, por exemplo, Facebook Ads, Google Ads. Então ele vai trazer os dados aqui de campanhas também, né? E claro, caso eu tenha um e-commerce e eu tiver a opção de e-commerce ativada no Google Analytics, ele vai trazer também para mim as vendas e as receitas. Caso eu não tenha o e-commerce e eu tiver um CRM conectado com o meu site, conectado com o meu cliente, eu posso fazer essa conexão aqui dentro do eKite, que ele vai trazer também para mim as vendas que eu dei como ganho dentro do CRM e a receita que foi dado como ganho também no CRM. Esse relatório é bem interessante porque mostra para o cliente, de fato, como que funcionou esse processo desde o investimento dele até a receita final. Não só para o cliente, como para o gestor da empresa, né? Por exemplo, poxa, eu vou ter que apresentar para um diretor e ele quer entender por que eu faço um investimento de um determinado valor. Com esse relatório ele vai conseguir entender, porque esse valor vai gerar tantas impressões, que vai gerar tantos cliques, visitas, leads, vendas e receita. Então, por esse relatório você consegue ter essa visão também. E caso tenha necessidade, você também consegue estar exportando esse relatório em PDF ou enviando para o e-mail do cliente. Além disso, a gente tem aqui por último um relatório conhecido como histórico de métricas, que nesse histórico de métricas ele vai trazer para você a alteração sempre que alguma das métricas que você utiliza dentro do seu planejamento de campanhas for atualizada. Por exemplo, aqui a gente tem o relatório aqui que a nossa métrica ela foi alterada do dia 9/4, ele estava um valor, e foi alterado do dia 16/4. Como que alterou? O custo por alcance no dia 9 era 0,0137. No dia 16 mudou para 0,0136. Então esses números aqui, eles servem para ser utilizado como base no eKite, para o eKite fazer os cálculos do nosso planejamento de campanhas. Então esses aqui são os números reais que vão ter de acordo com as conexões com suas contas.